crianças, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de hoje, no nosso cabeçalho, Bálsamo, hoje dia 6 de maio do nosso ano de 2021, né? Nós já estamos no mês de maio, no mês 5. Hoje a nossa atividade vai ser lá na apostila de matemática, das páginas 117 a 122. Nós vamos dar continuidade nas atividades que nós estávamos fazendo de matemática. Então, nós vamos começar lá na página 117 e hoje a nossa atividade vai falar sobre o número 1000. Nós falamos sobre o número 9, até o número 999 e agora nós vamos estar falando sobre o número 1000. Observe a quantidade de palitos representadas a seguir. Lembra que nas outras atividades a professora falou que cada caixinha dessa aqui, ó, era equivalente a 100 palitos dentro. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caixinhas contendo 100 palitos em cada uma dessas caixinhas. E aí, na nossa apostila, está nos mostrando isso, ó. 10 caixas com 100 palitos cada, que ao total eu vou ter 1000 palitos. Se eu for contar todos esses palitinhos aqui, eu vou ter 1000 palitos. Veja a seguir a representação do número 1000 no ábaco e no quadro valor lugar. Então, nós temos primeiro aqui o ábaco, como sempre a casinha da unidade, da dezena, da centena e agora vai ser uma casinha nova que nós vamos conhecer, que é a unidade de milhar, que é quando eu quero representar o número 1000. Por quê, professora? Aqui na casinha da unidade eu tenho alguma bolinha? Não, então eu não tenho unidade. Na minha dezena, tenho alguma bolinha? Não, também não tenho dezena. Na minha casinha da centena, tenho alguma bolinha? Não. Tenho uma bolinha na unidade de milhar. Então, isso significa que eu tenho 1000. E se eu tivesse duas bolinhas? 2000. E se eu tivesse 3? 3000. Então, essa casinha aqui me representa a unidade de milhar. Mesma coisa no quadro valor lugar. Nós sempre vimos a casinha da unidade, a casinha da dezena, a casinha da centena e agora essa letrinha U e essa letrinha M que me indica a posição da unidade de milhar. Mesma coisa, nenhuma unidade, nenhuma dezena, nenhuma centena e uma unidade de milhar que me corresponde a 1000. Já na outra página, na página 118, nós vamos falar sobre um assunto que a gente já viu, vocês já sabem, já estudaram bastante, que é sobre antecessor e sucessor. A professora já falou para vocês que sempre que a gente fala de antecessor, a própria palavra já me diz, é o que vem antes, antecessor, que vem antes. E, ao contrário, o sucessor é o que vem depois. Então, o antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o número que vem depois. Observem uma régua, uma fita métrica e uma trena, como os números estão organizados. Vamos escolher um número e localizar o seu antecessor e o seu sucessor. Então, aqui na régua, o número escolhido foi o número 6. Portanto, se o nosso número escolhido foi o número 6, o antecessor, o que vem antes dele, será o número 5. E o sucessor, que é o que vem depois, vai ser o número 7. Então, o antecessor de 6 é 5 e sucessor de 6 é 7. Agora, nós vamos aqui na fita métrica. O nosso número escolhido, ó, foi o 119. Então, o nosso número escolhido foi o 119. 118 vai ser o nosso antecessor, porque é o número que vem antes. E o 120 vai ser o sucessor, porque é o que vem depois. Então, antecessor do 119
118. Sucessor do 119, 120. E para terminar aqui na nossa trena, o nosso número escolhido foi o 270. Então, quem que será o antecessor do 270? Quem que vem antes? O 269. E quem que vem depois? O 271. Então, nós falamos do número até 1000, falamos agora do antecessor e sucessor, que são os números que vêm antes e os números que vêm depois, que vocês já fizeram atividade disso no livro e no caderno, antes da nossa apostila chegar. E agora nós vamos falar na página 119 dos números ordinais, que vocês também já viram. Os números ordinais são utilizados para representar a ordem ou a posição de um elemento em uma fila, lista ou relação. Veja a seguir a lista com o nome dos 30 primeiros colocados em um concurso de redação. Observe como alguns números ordinais são escritos por extenso. Então, como a professora também já disse para vocês, os números ordinais, também como o próprio nome já diz, ele me indica uma ordem. Que posição da fila que eu estou? Qual a minha posição numa lista da chamada, por exemplo? E aqui nós temos a lista dos classificados em um concurso de redação. Então, como vai falar de uma ordem, de uma posição, nós precisamos usar os números ordinais. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Então, nós temos o primeiro lugar. Quem que ficou em primeiro lugar? Regina Dias. Depois, quem vem em segundo? Adriano Ferreira. Terceiro, Camila Correia. E aí nós temos até o número 30, que em número ordinal, ele é chamado de 30º, tá bom? Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aí começamos a repetir. 11º, 12º, 13º, até chegar lá no número 20, que é o nosso 20º. Começamos a repetir a ordem de novo. 21º, 22º, 23º, até o 30, que é o nosso 30º, certo? Agora nós vamos começar as atividades. Como nós falamos até o número 1000, falamos do antecessor e sucessor e dos números ordinais. E aqui vai ser as atividades sobre isso. A número 1, complete a sequência a seguir. Qual é o último número delas? Então, nós vamos completar a sequência, ou seja, vamos colocar os sucessores dos números. Nós temos aqui 989, 990, 991, 992. Quem que vem depois? Isso, 993. Depois, 994. O 995 nós já temos. Depois, 996. Depois, 997. 998. O 999 nós temos e 1000. Isso mesmo, chegamos no 1000. Agora a segunda sequência, letrinha B. Começamos no 945. 950, 955, 960. Opa, essa sequência é diferente. A gente percebe que essa sequência, ela está pulando de 5 em 5, ó. Então, 945, mais 5, 950. 950 mais 5, 955. Mais 5, 960. Mais 5, 965. Mais 5, 970. Mais 5, 975, que nós já temos. Mais 5, 980. Mais 5, 985. Mais 5, 990. 995 e, por último, 1000. Então, qual que é o último número das duas sequências? 1000. Os dois
As duas sequências terminaram no número 1000. 2. Observe abaixo outra parte da fita métrica e circule um de seus números, depois responda as questões. Então, vocês vão escolher qualquer número que vocês queiram aqui, vão circular. Por exemplo, eu escolhi o número 110. Então, eu vou circular o meu número 110 e vou responder as perguntinhas que está escrito aqui. Qual é o antecessor do número que você escolheu? Eu escolhi o 110. Qual seria o antecessor do 110? O que vem antes? 109. B. Qual é o sucessor do número que você escolheu? Qual é o número que vem depois do 110 que eu escolhi? 111. Então, vocês vão ficar à vontade, escolher o número que vocês quiserem e responder essas duas questõezinhas aqui, certo? 3. Escreva por extenso o sucessor dos seguintes números. Então, não é esses números que vocês vão escrever por extenso. Vocês não vão escrever 999. Vocês vão escrever por extenso o sucessor, o número que vem depois. Quem vem depois de 999? 1000. Muito bem, então vocês vão escrever aqui na letra A, 1000. B. Quem vem depois de 799? 800, isso mesmo. Então, vocês vão escrever 800. C. Quem vem depois do 199? 200. Então, vocês vão escrever 200. D. 299. Quem que vem depois? O número 300. Então, vocês vão escrever o número 300, por extenso. E. Quem vem depois de 399? 400. Então, vocês vão escrever 400. Depois do 999, 1000. Então, vocês vão escrever o número 1000. G. 499 é o 500. Vocês vão escrever 500. E 899, o que vem depois é o 900 e vocês vão escrever 900. 4. Descreva nas linhas a seguir duas situações em que são utilizados os números ordinais. Então, lembrando que os números ordinais são os números que nos indicam ordem, posição, lugar. Então, vocês vão escrever duas situações que a gente usa os números ordinais. Por exemplo, nós usamos números ordinais na classificação de um campeonato, para saber quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, para saber a minha posição na fila do banco, por exemplo, para saber quem está na minha frente, quem que é o primeiro, quem que é o segundo, em que posição que eu estou, se vai demorar muito, se não vai. Então, vocês vão pensar na cabecinha de vocês e vão escrever duas situações que nós utilizamos os números ordinais, certo? 5. Em um laboratório de exames clínicos, são distribuídas senhas para organizar o atendimento. Observe algumas dessas senhas e complete com os números que vêm antes e que vêm depois da senha chamada, ou seja, é o antecessor e o sucessor. Aqui na letrinha A nós temos a senha 253, que é essa mocinha aqui. Quem que vai ser a que vem antes dela? A senha 252. E quem que será que vem depois? A senha 253. Na situação B, nós temos a senha 650. Quem que será que vai vir antes? A senha 649. Quem que vai vir depois? 651. C, nós temos essa mocinha aqui com a senha 699. Qual senha vai ser esse senhor que vem antes? 698. E a senha da mocinha que vem depois? 700. É simples, só completar o número que vem antes e o número que vem depois. E para terminar a última página, nós temos aqui, ó, em cada quadro, complete com V, se a afirmação for verdadeira, e F, se for falsa. Então, nós temos um quadro de valor lugar, temos um número, colocamos cada número no seu respectivo lugar,
na casinha da centena, da dezena e da unidade. E formamos o nosso quadro de valor. E aqui nós temos algumas afirmações. E eu vou responder se ela é verdadeira, com a letrinha V, e se ela for falsa, eu vou colocar a letrinha F. No primeiro quadradinho, está escrevendo assim, ó, está escrito assim. O algarismo 7 está representando 7 dezenas. Vamos lá olhar o algarismo 7. Está na casinha da dezena? Sim. Está representando 7 dezenas? Ok, certo. Então, aqui no quadradinho eu vou colocar a letrinha V, de verdadeiro. Segundo quadradinho, o algarismo 3 está representando 3 dezenas. Vamos olhar o algarismo 3. Está na casinha da dezena? Não, ele está representando 3 unidades. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Vamos colocar a letrinha F de falso aqui. Terceiro quadradinho. O algarismo 7 está representando 70 unidades. Se eu for olhar somente aqui, ó, 7 dezenas, certo? Tenho 7 dezenas. Porém, se eu for transformar essas minhas 7 dezenas em unidades, eu terei 70 unidades. Porque 7 dezenas vezes 10, que cada dezena vale a quantidade de 10 unidades, se eu tenho 7 dezenas, eu vou ter 70 unidades. Então, está correto. A afirmativa aqui é verdadeira, certo? Na letrinha B, nós temos o número 376 e colocamos esse número no quadro de valor. E aí vem a primeira frase. O algarismo 3 está representando 300 unidades. É a mesma situação. Ao eu olhar o número 3 aqui, ele está na casinha da centena, professor. E aí? É 300 unidades? Sim, porque cada centena representa 100 unidades. Se eu tenho 3 centenas, eu tenho 300 unidades. Então, está verdadeira, tá? Embaixo, o algarismo 6 está representando 6 unidades? Sim, algarismo 6 na casinha da unidade. Verdadeiro também. Embaixo, o algarismo 3 está representando 3 dezenas? Não, está me representando 3 centenas. Então, essa afirmativa aqui está falsa. Então, ficou essa daqui falsa na atividade A e essa última na atividade B também ficou falsa. E aí vem aqui embaixo, ó. Para cada quadro, reescreva a informação falsa, tornando-a verdadeira. Então, no quadrinho A, a informação que estava falsa era essa aqui, ó. O algarismo 3 está representando 3 dezenas. Não. Aqui o algarismo 3, ele está representando 3 unidades. Então, aqui na letrinha A, vocês vão escrever. O algarismo 3 está representando 3 unidades. Essa é a afirmativa correta. Já na B, a afirmativa que estava errada era essa daqui, ó. O algarismo 3 está representando 3 dezenas. E é mentira, o algarismo 3 está representando 3 centenas. Então, vocês vão escrever aqui, ó. O algarismo 3 está representando 3 centenas, que essa é a afirmativa verdadeira. E para acabar, número 2. Escreva o número 1000 de 5 maneiras diferentes, utilizando centenas exatas. Observe o exemplo. 1000 igual 100 mais 300 mais 600. Então, nós temos uma possibilidade aqui de escrever o número 1000 somando 3 centenas exatas. Posso colocar 111? Não, porque não é centena exata. Posso colocar 243? Não, porque não é exata. Então, aqui nós já temos uma possibilidade e vocês vão escrever mais 5 possibilidades. Por exemplo, uma possibilidade. Se eu fosse
escrever 3 centenas exatas que somando daria 1.000. Poderia colocar 100 mais 200 mais 700. Se eu somar 700 mais 200 mais 100, eu vou conseguir 1.000. Mais uma, 500 mais 200 mais 300. Se eu somar isso, 500 mais 200 mais 300, eu vou ter 1.000. E aí vocês vão tentar fazer mais outras 3 possibilidades de diferença dessa que a professora falou. Certo? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pede para a mamãe entrar em contato comigo, que a professora está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Boa aula, fiquem com Deus.